Como sabemos, o Saitama é um cara muito poderoso e basicamente até o momento não existe ninguém que seja capaz de vencê-lo. A maioria dos seus oponentes são vencidos com apenas um único soco. Entretanto, existe um ser que é capaz de lutar contra o Saitama. E esse ser é Deus. Ele é o chefão final, o ser que está acima da terceira dimensão. No vídeo de hoje você verá como foi a luta de Deus contra o Saitama, e é importante que você fique comigo até o final do vídeo, pois essa com certeza vai ser uma das lutas mais épicas que você vai ver hoje. Eu me chamo Marcelo e aproveita esse tempinho aí para checar sua inscrição no canal. E aí, você tá inscrito ou não tá? Se não tá inscrito, se inscreve aí. E antes do vídeo iniciar, eu preciso avisar que essa é uma história criada por fãs da obra. E apesar de não ser oficial, ainda assim vale a pena você ficar pra ver essa luta, pois a história é muito foda. Bem, essa história se passa pouco tempo depois da batalha do Saitama contra o Garou. Depois do Garou ter feito uma sessão de treinos com Bang, ele decidiu andar pela cidade. E enquanto caminhava, ele viu o Saitama e o Genos. E naquele momento, ele se lembrou da força assustadora do Saitama, onde que sem dificuldades ele conseguiu derrotar a sua forma mais evoluída. Então o Garou decide seguir o Saitama e o Genos, mas o Saitama estava tão feliz com os truques de videogames que ele havia aprendido para derrotar o King que ele nem percebeu a presença do Garou. Enquanto isso, em um lugar bem distante da Terra, mas especificamente em um planeta chamado Planeta Lieba, algo assustador está acontecendo. Uma criatura gigantesca sem rosto está lutando contra uma civilização. Muitos dos habitantes daquele planeta estão morrendo pelas mãos daquela criatura. Uma mulher guepardo pula em sua direção e tenta confrontá-lo, mas ela é jogada com força no chão. E enquanto aquele ser estava destruindo o seu planeta, aos poucos ela foi perdendo a sua consciência. No momento em que o Saitama estava jogando o seu videogame, alguém bateu na porta do seu apartamento. Era o Garou. O Genos o atende e ele diz que deseja ver o Saitama. Logo o Saitama chega e pergunta para o Garou o que ele veio fazer ali. O Garou diz que desde aquela surra que ele levou, ele perdeu todos os seus poderes e voltou a ser um simples humano. Ele sente que precisa vencer o Saitama para assim poder encontrar o seu propósito de vida. O Garou chama ele para sair na porrada de novo, mas o Saitama rejeita o pedido e diz que está ocupado. No entanto, o Garou quer de qualquer forma sair na porrada com o Saitama. Nesse momento, algo misterioso cai do céu e o Genos acredita que aquilo possa ser alguma forma de vida. Eles vão checar e se encontram com uma mulher guepardo. Ela explica que não veio fazer nenhum mal a eles. Ela apenas estava fugindo de um ser extremamente poderoso que invadiu seu planeta. Ela diz que no multiverso existem inúmeros inimigos poderosos, mas há um que se destaca. E esse é o ser que eles se dirigem como Deus. Esses seres, chamados de deuses, são capazes de transcender os limites das leis da natureza. Eles podem viajar por dimensões e universos através de caminhos criados pelos buracos negros. Bem, o Genos a pergunta se o seu planeta foi invadido por um desses deuses, e ela diz que sim, todos foram aniquilados, e agora eles estão visando esta galáxia que eles estão agora. A garota guepardo alerta o Saitama sobre os perigos de enfrentar esses deuses, mas ele diz que é para ela relaxar, porque ele é forte. Enquanto conversavam, um céu que alguns minutos atrás estava totalmente escuro se iluminou imediatamente. Deus havia chegado na Terra. Ele causa muitas destruições com a sua chegada. A garota explica que possui uma pedra dimensional que possibilita viajar através deste sistema estelar. Ela diz que terá que confiar na força que eles possuem para enfrentar Deus. Eles não têm muito tempo. Todos ali concordam com a ideia de lutar contra esse Deus, e através da pedra dimensional, eles são teletransportados para onde Deus estava. Ele estava vindo com tudo para cima do grupo do Saitama. O Garou tenta usar o seu punho da água corrente para parar Deus, mas Deus é muito rápido e o Garou erra o ataque. Então o Genos tenta impedi-lo com seu canhão de incineração na força total, mas isso não adiantou. Deus com um simples movimento contra-atacou e perfurou o ataque do Genos. Antes de ser atingido, o Saitama conseguiu salvar o Genos a tempo. Porém, Deus ainda não parou. Ele vai em direção ao Saitama e ao Genos. O Saitama joga o Genos para o lado e é atingido e jogado em uma montanha. Com a outra mão, Deus ataca o Genos, assim deixando ele completamente destruído. Logo Deus vê o Garou caído no chão e rapidamente ele entra na sua mente, da mesma forma que ele fez com o Mendigo Imperador. E ele resumidamente ofereceu poder ao Garou. A oferta é muito tentadora, ele se tornaria o ser que estaria acima de todos, exceto Deus. O Garou admite que esse é um poder formidável, no entanto ele não está muito interessado nisso. E ele dizia para Deus sumir da sua frente.
Deus o chama de tolo. Todos aqueles que não obedecerem irão morrer. Ele realiza um ataque contra o Garou, ele se esquiva e dá algumas piruetas e rapidamente ele corre em direção a Deus. O Garou e a garota Guepardo o atacam ao mesmo tempo. No entanto, Deus com um simples movimento consegue interceptar os dois ao mesmo tempo. O Saitama, que havia sido jogado na montanha, de repente começou a ficar assustado. Ele estava completamente desesperado, pois ele se esqueceu de salvar o seu jogo antes de desligar o videogame. Ele vê toda a destruição que Deus causou. Ele está com o rosto fechado, então ele pula em direção a Deus como se fosse um foguete. Deus tenta acertar o Saitama com algumas rajadas de energia, mas ele se esquiva facilmente. Ele fecha o punho e soca Deus jogando ele para cima enquanto dizia para ele devolver o seu personagem nível 80. Deus foi jogado para o céu, o Saitama logo o alcança. E nesse momento, o rosto de Deus começou a se abrir. Ele dispara uma poderosa rajada de energia no Saitama. O Saitama usa a sua técnica mortal da série para valer, soco para valer. O soco do Saitama foi tão poderoso que as montanhas e tudo que estava ao seu redor foi simplesmente destruído. Para vocês terem uma noção da força, foi possível ver toda essa destruição do espaço. O Saitama sai andando tranquilamente, até parece que ele venceu a batalha. No entanto, Deus o atacou pelas costas. Ele estava se regenerando rapidamente. Ele admite que o Saitama é realmente uma criatura muito poderosa, mas nem mesmo buracos negros podem matar um deus. Depois de ter sido atingido por Deus, o Saitama foi jogado para dentro do planeta. E por pouco, quase ele não chega no núcleo do planeta. A sua roupa foi completamente destruída e ele está pensando na possibilidade de levar essa luta mais a sério. Enquanto isso, na superfície, o clima está tenso. Deus diz: nem mesmo seres quadridimensionais podem me derrotar. Entre o multiverso, existem deuses de dimensões ainda mais elevadas, com poderes que vocês não podem nem tentar compreender. Para ele, vocês não passam de grãos de areia. O mangá dá um foco na maior galáxia conhecida pelo homem, IC 1101. A câmera vai se afastando, entrando em um buraco negro, ou um buraco de minhoca. Tudo isso apenas para mostrar a imensidade desse suposto deus de dimensão superior. Provavelmente este é o mais poderoso, como um verdadeiro monstro habitando nas sombras. Esse deus que está na Terra se prepara para lançar algum tipo de ataque. Uma esfera de energia surge em uma das suas mãos. Ele diz: a destruição de criaturas tridimensionais é bem simples. Uma forma de fazê-lo é decompor toda a matéria orgânica, desintegrando-a até virar matéria unidimensional. Sob a vontade dos deuses, este é o julgamento, o fim dos tempos. Ele dispara essa energia para o céu, criando algo bem semelhante a uma espécie de fenda. De repente, todos os humanos começaram a desaparecer. Eles viraram pó no estilo Ultimato. A Fubuki e a Tatsumaki desapareceram, nem mesmo os outros heróis da classe S foram poupados. King, Blast, Silverfang, ninguém escapou. Do pó viemos, ao pó voltaremos. O Garou percebe que aquilo não é um bom sinal. Ele precisa agir rápido. Ele pergunta à garota Guepardo se ele ainda tinha aquela pedra dimensional e se isso poderia pará-lo. Ela diz que ainda existe esperança. Com aquela pedra, eles ainda podem enviar esse deus ao abismo cósmico, o que consequentemente o mataria. Então o Garou diz que vai distraí-lo para que ela o pegue de surpresa. Ele afunda os seus braços no chão e levanta uma enorme rocha e atira contra Deus, mas Deus consegue destruí-la sem grandes dificuldades. O Garou se move nos destroços que estão no ar e pula na sua direção e usa diversos ataques na cabeça de Deus, mas os seus golpes não causam nenhum dano. Deus prende o Garou no ar enquanto preparava um ataque poderoso contra ele. O Garou usa todas as suas forças para conseguir se libertar. E por pouco ele não é atingido. Ele tenta mais um ataque, mas Deus utiliza uma técnica de pausa temporal. Enquanto isso, o Saitama está se preparando para sair das profundezas da Terra. A luta de Deus e Garou continuava, e durante essa luta o Garou conseguiu fazer o seu corpo se adaptar a essa batalha. Mas isso ainda não era o suficiente para vencê-lo. A garota Guepardo consegue atingir Deus com a sua pedra enquanto estava distraído, mas isso foi completamente inútil. Ele é um ser que domina coisas como o espaço e o tempo. Logo temos uma explicação bem interessante. A ideia do tempo e espaço é uma mera construção. O espaço é simplesmente a distância entre dois pontos. E através da mudança de posição nós temos o tempo. O universo pode ser resumido em um movimento atômico de inúmeros átomos interagindo uns com os outros.
Há mais explicações sobre o espaço e também sobre seres bidimensionais e tridimensionais. Basicamente, o tridimensional é o mundo em que vivemos. Ele possui comprimento, largura e profundidade. Seres de dimensões inferiores não podem perceber seres de uma dimensão superior, mas os seres de uma dimensão superior podem perceber os seres de uma dimensão inferior. A quarta dimensão é o tempo. Esse espaço quadridimensional simplesmente adiciona uma linha temporal. Por exemplo, entre o Saitama de 1 minuto no passado e o Saitama de 1 minuto no futuro, existe uma linha temporal invisível. Apenas seres quadridimensionais podem ver toda a linha temporal. Enquanto seres tridimensionais, nós, humanos, apenas podemos sentir o relativo fluxo do tempo. Os cientistas da Terra acreditam que pode existir até 11 dimensões no universo. Contudo, nos confins do cosmos, no escuro, no canto que vai além da compreensão humana, existe um ser de dimensões ainda maiores, o que é capaz de dobrar o universo e todos os seus habitantes, da mesma forma que uma criança pode dobrar uma folha de papel. Voltando para a batalha, Deus atinge a garota Guepardo, e aos poucos ela começa a desaparecer nos braços do Garou. Ele decide utilizar toda a sua força contra Deus. Ele e o Garou disparam poderosos socos, o Garou tenta defender o ataque, boa parte do planeta é destruída, e com o baixar da poeira percebemos que o Garou foi atingido em cheio. Naquele momento, a sua vida começou a passar diante dos seus olhos. Ele se lembra do momento em que os heróis da classe S o encurralaram quando ele perdeu seus poderes, e também dos momentos com o Tareu. Nos seus últimos momentos, ele percebeu que durante a sua vida ele cometeu muitos erros. Ele foi um verdadeiro idiota. O Garou cai no chão, boa parte do seu corpo foi destruído, e aparentemente ele morre ali mesmo. Logo após a sua morte, o Saitama finalmente conseguiu chegar à superfície. Ele não tá de brincadeira. O Saitama pula até Deus e logo desfere um golpe bastante poderoso bem no meio da sua cara, jogando Deus contra o chão. Uma enorme explosão acontece. O Saitama pega Deus e joga ele para longe. Ele literalmente jogou Deus em um outro planeta, quase que instantaneamente. Naquele momento, Deus percebeu que o seu oponente não era qualquer coisa. Ele reuniu uma incontável quantia de minerais raros da atmosfera daquele planeta. E então criou uma armadura tão resistente quanto o grafeno. O grafeno é o material mais resistente do mundo, sendo 200 vezes mais forte que o aço. É necessário um peso de 2 elefantes para conseguir romper o grafeno da espessura de uma folha de papel. Enquanto isso, na Terra, o Saitama pega a pedra dimensional daquela mulher gueparda. E logo em seguida, o Saitama sente uma sensação estranha. Deus estava puxando o Saitama até ele. Um clarão surge, e o Saitama finalmente chega ao planeta que Deus estava. Ele avança contra o Saitama e o careca de capa usa o seu soco sério, gancho pra valer. Os golpes se encontram e geram uma enorme explosão. Do outro lado estava o Genos, completamente destruído. E o Dr. Gusseno chega até ele com uma armadura muito foda, por sinal. Ele explica que usou suas tecnologias para tentar rastrear algum sinal de humanos. Mas após algumas análises ele percebeu que todos os humanos e animais sumiram do planeta. E o Genos provavelmente apenas sobreviveu porque ele é um ciborgue. Então o Genos o pergunta como que ele sobreviveu ao julgamento de Deus. Ele revela que no momento do ocorrido, ele estava no subsolo em uma base cercada por radiação. Talvez esse tenha sido o motivo dele ter sobrevivido. Então se for assim, provavelmente deve ter mais sobreviventes que estavam escondidos ou ocupados no subsolo. Ele diz que pode fazer algo com um grande colisor Hadrons, mas Genos está confiante na vitória do Saitama, não há nada a temer. Enquanto isso, o Saitama ainda está dominando a batalha. Ele o pergunta se ele consegue continuar, pois ele está querendo ir para casa e tomar um banho. Rapidamente, Deus reconstrói o seu corpo e avança contra o Saitama novamente. Ele o coloca dentro de uma prisão cercada por cubos. O cabelo do Saitama e as suas roupas antigas voltaram, e ele está ficando mais jovem a cada segundo. Deus o colocou nessa matriz de espaço-tempo para fazer o Saitama regredir a uma célula. Admito que esse é um jogo muito sujo, no entanto, algo estranho estava acontecendo. O corpo do Saitama já devia ter desaparecido nesse pouco tempo que ele ficou ali dentro, mas ele não estava mais regredindo no tempo. O Saitama acha que Deus está brincando de Tetris. Ele se lembra dos momentos em que ele jogava o jogo com o King, e ele percebeu que para vencer no jogo, ele tinha que ser muito rápido, então a velocidade é tudo. O Saitama se prepara para correr, e ao dar a partida, ele deixou uma incrível trilha de destruição. Essa é a velocidade celular total para valer. Ele corre rápido o suficiente para conseguir criar um super tornado e destruir aquela matriz do tempo.
Num piscar de olhos, o Saitama superou a velocidade da luz e quebrou a barreira do espaço-tempo para voltar ao seu tempo normal. Aquela pequena criatura tridimensional se opôs contra Deus. O Saitama quer resolver essa luta de uma vez por todas. Ele desfere uma tempestade de socos para cima de Deus. Ele despedaça Deus, deixando ele completamente apavorado para tentar encontrar alguma brecha nos ataques do Saitama para que ele pudesse se recuperar nos confins do universo. O Saitama olha para Deus e diz: "Ei, fiquei sabendo que essa luta acabou." Ele prepara o seu soco sério. Naquele momento, Deus pela primeira vez sentiu medo da morte. O Saitama o golpeia com muita força. Todos os músculos de seu corpo estão completamente rígidos e inabaláveis como uma montanha. Naquele exato momento, uma pequena luz no universo começou a surgir. Era a explosão causada pelo soco do Saitama. A explosão foi tão poderosa que iluminou por completo boa parte do universo. Ele criou um Big Bang. Após o Saitama ter criado aquela terrível explosão, ele ficou atento para ver se aquela explosão iria na direção da Terra. Logo, o Saitama percebe que o oxigênio não é um problema nesse ponto do universo. Ele se questiona de como que ele vai voltar para casa. E logo ele se lembra daquela pedra dimensional que ele pegou. Ao pegá-la, um portal se abriu e nesse momento o Saitama viu algo único. Ele viu a origem do universo. Há cerca de 15 bilhões de anos atrás, o universo não tinha nenhuma luz, não tinha galáxias, não tinha vida e nem mesmo movimento. De repente, alguma força externa injetou antimatéria no universo. Uma poderosa explosão surgiu. A matéria escura do universo e a antimatéria passaram por um processo de fusão, assim formando o Big Bang. Novas partículas com vida própria foram criadas. Pela sobrevivência, essas partículas começaram a evoluir em vários elementos físicos que não existiam antes. Após um bom tempo, também foram criados planetas e galáxias. O universo, pouco a pouco, foi começando a ficar estrelado, só que aquele que observava de perto não estava satisfeito com o resultado. Ele decidiu intervir. A partir daquele momento, um grande número de partículas com vida própria se aglomeraram em apenas um lugar, assim formando um corpo físico. Essas partículas que atravessaram diversas dimensões também sofreram mutações. Depois de muito tempo e de muitas evoluções, passou a existir o ecossistema do universo. Por causa das limitações físicas, as criaturas precisam depender do sensorial, como a visão, tato e audição. Parecia que todos os seres vivos estavam começando a se sentir aprisionados. Eles não conseguiam enganar a morte. Então a vida deu mais um passo em direção à evolução. E logo alguns seres começaram a maximizar as suas habilidades latentes, com o objetivo de poder superar os limites da carne e se tornar mais fortes e livres. Na verdade, eles não se enquadram mais como seres biológicos. Nessa imagem podemos ver os outros deuses, quase no estilo dos celestiais. Aos olhos deles, todos não passavam de grãos de areia insignificantes. Então, o que os levaram a intervir no universo? Talvez eles se sentiram ameaçados? Ou será que foi por outros motivos? Obviamente, quando algo grande acontecer no universo, ele irá intervir nesta placa de Petri, entre aspas. Ele esteve observando. Com certeza esse é o ser com a maior dimensão, o responsável por criar o universo que conhecemos. Ele é tão grande que o universo, com infinitos números de estrelas e galáxias aglomeradas, se parece apenas com uma simples caixa, e ele está apenas observando. Bem, se você gostou do vídeo, comente aí embaixo se você quer que eu traga a continuação dessa história quando lançar os novos capítulos. O seu comentário é muito importante, comenta aí que eu vou ler tudo e ainda por cima eu vou curtir ele. E se você quer mais adrenalina, eu vou deixar a luta do Garou contra o Saitama nas telas finais. O que tá esperando? Clica aí no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.